Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus por mais esse dia que o Senhor Deus tem nos dado. E aqui nós estamos para junto nós louvarmos, engrandecer o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta formosa do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse-lhe: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Querido, nós temos tomado nesta manhã esse texto da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. E este texto ele tem falado para nós acerca de um coxo que era trazido e colocado à porta formosa de Jerusalém. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos aqui neste livro uma igreja primitiva, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. E aqui a palavra do Senhor disse no livro de Lucas, capítulo 28, versículo 46, que Jesus, antes de subir para o Pai, ele disse para os discípulos: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E todos que ali estavam eram uns 500. E a palavra do Senhor disse que foram saindo uns por um e restaram somente 120 pessoas. E aquelas 120 pessoas ficaram reunidas no templo de Jerusalém, esperando para que a promessa do Pai viesse se cumprir. E o capítulo 2, nós encontramos ali, antes disso, a gente percebe aqui o apóstolo Pedro, um homem medroso. Eles tinham visto a Jesus sendo morto, sendo crucificado. Então Pedro é um daqueles que negou a Jesus. Mas observa que Pedro era um dos discípulos que Jesus mais o amava. Ele amava todo, mas Pedro, ele tinha vamos dizer assim, um mais com Pedro. É tanto que Jesus perguntou a Pedro: Tu me amas? Pedro: Sim, Senhor, amo. Tu me amas, Pedro? Sim, amo. E na terceira vez ele torna a perguntar. E ele disse: Olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Antes dele dizer isso, ele disse: Apacenta a minha igreja. E sobre esta, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que ele estava dizendo era Cristo. Não é sobre Pedro. E aqui neste texto, a palavra diz aqui no livro de Atos, capítulo 2, que houve ali um derramamento do Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa que fora dito pelo profeta Joel: Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão sonhos,
e os vossos velhos terão visões. Então ali cumpriu-se a promessa do que foi profetizado pelo profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Então ali Pedro se enche de autoridade, porque o Espírito Santo é para isso, é para capacitar os crentes, para capacitar o servo de Deus. Então, observa que para nós fazer a obra de Deus, nós precisamos de ter a capacitação do Espírito Santo. E aqui no capítulo 3 diz que Pedro e João iam entrando ao templo a hora nona, a hora da oração. E era trazido ali um coxo, que desde a sua infância era coxo, e colocado ali. E a Bíblia vai dizer que eles, tendo Pedro e João, iam ao templo a hora nona, a hora 3 horas da tarde, a hora da oração. E eles vão entrando no templo. E lá ele para no templo, na porta, e olhou para o paralítico e disse: olha para nós. E o paralítico olhou para ele. E ele disse: olha, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que o paralítico levantou e saiu andando, e saltando de alegria, glorificando a Deus, entrou para dentro do templo, adorando e glorificando a Deus. Querido, é muito lindo ver o mover de Deus. É muito lindo ver o trabalhar de Deus aqui nesse texto, nas nossas vidas. É muito lindo ver Deus trabalhando no meio da igreja, curando o cego, curando o aleijado, ressuscitando, batizando com o Espírito Santo. É muito lindo ver Deus trabalhar. E a palavra do Senhor disse que aqui começa a perseguição novamente da igreja primitiva de Jerusalém. A perseguição não parou. A perseguição continuou. A igreja ser perseguida. A igreja primitiva ser perseguida, os apóstolos ser perseguidos. Você vai ver aqui neste texto que eles pegaram Pedro e João e lançaram na prisão. Por causa deste milagre que Deus operou através de Pedro e João. Mas ele estando preso, a Bíblia diz que a igreja entrou em oração. E Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão. À noite. E eles chegam numa casa onde eles estavam reunidos orando. E uma menina ouve a voz de Pedro e vai até a porta para abrir. Abre, e quem estava lá? Pedro. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus é capaz de mover montanha por você. Deus é capaz de fazer coisas lindas. Deus é capaz de trabalhar por nós, fazer coisas grandes por nós. Mas tudo isso nós dependemos da graça e da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então este texto ele nos fala de um grande milagre que o Senhor operou na vida de Pedro. Na vida desse paralítico, porque Pedro e João iam à hora da oração. Na hora da oração, Deus realiza milagre, Deus realiza prodígio e sinais em nosso meio. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus complete essas palavras em cada coração. Nesta manhã, é a palavra que o Senhor me deu para meditar com vocês nesse vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém.